Era uma vez, em uma aldeia rural com algumas centenas de habitantes. Embora esta cena pareça pacífica, a realidade é completamente diferente. O capataz bate seu tambor e grita para acender o incenso e trancar a porta deles corretamente. Não deixe aquela velha cobra entrar em sua casa. Há uma situação de pânico, pois há poucos dias a velha cobra negra devorou mais 2 pessoas no templo do deus da montanha, e uma delas era até um cultivador. Embora não se ouça falar sobre comer pessoas ultimamente, algumas galinhas e patos também tenham desaparecido recentemente na aldeia. Seu filho pediu ao pai que trouxesse todo o frango para casa, pois um pouco fedorento é melhor do que perdê-los. Em uma vila rural, um pouco de frango pode realmente ser considerado um tesouro. Enquanto o sol está se pondo, todos começam a encerrar suas tarefas rapidamente. Dentro do estábulo, a velha cobra negra ouve suas palavras e fica confusa. Ela não entende se estão falando dela, pois não é uma cobra velha, tem apenas 16 anos e não é nada assustadora. Aquelas 2 pessoas do templo, de fato, foram devoradas por ela. O que realmente aconteceu foi que aquele homem estava implorando por algo no templo e, como uma cobra, ela não entende o que ele estava dizendo. Mas, pelo seu olhar, aquele homem parecia muito infeliz. Então, decidiu acabar com seu sofrimento devorando-o. Depois, outra pessoa entrou e também parecia miserável e lamentável, por isso a cobra deixou 2 pessoas miseráveis se reunirem. Ela estava apenas ajudando-as como uma cobra gentil e inocente. No entanto, o que realmente aconteceu foi que o sacerdote do templo estava alimentando esses homens com diversas ervas medicinais e trabalhando em um projeto de pílulas. Ele planejava converter todas as partes do seu corpo em um remédio e alimentar outros com seu corpo por um preço alto. Mas nossa cobra arruinou seu plano e também acabou com ele. De volta ao local, a cobra não esperava que, depois de devorá-los, ela de repente tivesse um avanço. Não apenas desenvolveu um núcleo demoníaco, mas também despertou sua inteligência. A partir de então, ela aprendeu muitas coisas perigosas e assustadoras que não sabia antes, como o fato de que os humanos de pano preto que a perseguiam eram chamados de caçadores de cobras. Todos eles eram cultivadores da seita dos apanhadores de cobras. Certa vez, ela os testemunhou cercando uma enorme piton reticulada e, surpreendentemente, conseguiram matá-la. Aqueles humanos cultivadores eram realmente fortes. Ela aprendeu que os cultivadores podem continuar aumentando sua força através do cultivo. Existem vários tipos de níveis de cultivo, como o refinamento de Ki, o estágio de estabelecimento da fundação, o estágio de formação do núcleo e até mesmo o estágio da alma. Todas as suas fugas anteriores foram devido à sua sorte absoluta. Depois de conseguir inteligência, ela entende que os humanos são assustadores e os cultivadores são ainda mais assustadores. Despertar sua inteligência fez perceber que deve sobreviver à caça dos raptores e que os humanos têm mais riscos. Então, decide se alimentar roubando aves. Ela está com fome novamente agora, e algumas galinhas e patos não foram suficientes para encher sua barriga. Além disso, não é fácil roubá-los. Então, ela se lembra de algo que ouviu. A vila do clã Shen tem muitas pessoas ricas que criam porcos. Eles são grandes e contêm muito destino, o que seria perfeito para sua alimentação. Depois de olhar para a pintura de parede, ela se lembra que todo ser humano tem algum tipo de nome que ajuda a se reconhecerem, então decide dar a si mesmo um nome próprio, pois não quer ser lembrada como uma velha cobra preta. Ela tem apenas 16 anos e se autodenomina Sanki. A cena chega à meia-noite na vila do clã Shen. O predador veio aqui para roubar alguns porcos. Ele mesmo prepara para o jantar. Há muitos porcos gordos e gordinhos dormindo pacificamente, o que seria suficiente para encher seu estômago. Mas, para garantir, ele verifica se há algum humano. Não há ninguém, então ele devora o primeiro porco. Os porcos restantes, ao acordarem, começam a gritar e correr, o que assusta a cobra, pois isso pode causar problemas para ela. O porco que corre mais, ela o devora primeiro. Depois de devorar todos eles, a cobra está muito feliz porque está cheia agora. Ela não devorou todos, pois ainda restam muitos porcos e eles ficam em silêncio por medo. A cobra decide dormir ali por um tempo, pois ainda faltam algumas horas para o dia seguinte começar. Então,
2 horas se passam. Alguém furiosamente diz: "Como ousa roubar minha mulher?" Enquanto outro diz para ele parar, pois ele parecia ter parado de respirar. Outro ainda afirma que não importa se ele está vivo ou morto. Como ele se atreveu a roubar a mulher do jovem mestre, ele terá que arcar com as consequências. Todos estão vindo para cá, então a cobra entra em pânico. Acidentalmente, ela dormiu por 2 longos períodos e rapidamente se esconde. 2 homens, que deveriam ser servos de algum garoto rico, jogam o outro homem, que é realmente miserável. Um deles considera a morte e fica preocupado, enquanto o outro decide alimentá-lo com os porcos. Enquanto isso, a cobra só pode esperar permanecer sem ser descoberta. Eles logo saem deste lugar fedorento, dando uma espiada rápida para ver se realmente se foram. Um dos porcos começa a cheirá-lo quando a cobra ouve que humanos mortos dão azar. Então, ela decide sair rapidamente, mas fica chocada quando o homem abre os olhos. Ele está muito chocado e confuso sobre o que exatamente está acontecendo. O homem tosse e acorda. Não é o mesmo homem, mas uma pessoa imortal reencarnada neste corpo. Ele está animado para começar sua nova vida Ezekai. O dono do corpo também compartilhou um nome semelhante ao dele, então ele começa a observar este corpo. Este corpo tem um cultivo de lixo e também um núcleo destruído, mas ele está confiante em seu conhecimento da vida passada e pronto para se vingar. Ele não vai deixar essas pessoas fugirem depois de toda essa humilhação. A cobra fica cada vez mais confusa. O homem está falando com seu corpo e se gabando de seu poder, enquanto uma corrente de cobra pensa: "Você não pode me ver, você não pode me ver." Ele decide fugir, mas o homem descobre que há uma besta espiritual em cima dele. O telhado serpenteante entra em pânico quando é descoberto também pelo pano preto que pensa ser um caçador de cobras. Ele não entende o que fazer a seguir, mas, para sua surpresa, o homem simplesmente se sente e o ignora, pois ele é apenas uma besta espiritual de baixo nível. O homem começa a circular sua energia espiritual para curar seu corpo. Então, para sua surpresa, o caldeirão demoníaco divino do Tesouro Supremo também reencarnou com seu sentido divino. Em um curto espaço de tempo, ele obteve uma grande conquista. Enquanto pensava, o caçador de cobras começa a lançar um feitiço para matá-lo. Ele deve ter notado que a cobra devorou 2 porcos e ficou com medo porque não quer morrer. Ele queria devolver o porco, mas eles já foram digeridos. Enquanto o homem age como um verdadeiro protagonista desta história, sem saber que não se trata de uma história de Ezekai, a cobra está em pânico e decide devorá-lo, pois é uma situação de vida ou morte, já que ele forçou-a a dar esse passo. Embora a cobra o devore, ela ainda não consegue relaxar e decide deixar a vila o mais rápido possível. Enquanto o homem está preso na barriga da cobra, ele está furioso porque uma besta espiritual de nível baixo se atreve a emboscá-lo. Embora tenha dado uma chance de fuga antes, agora ele vai matá-la. Ele lança um golpe celestial que causa uma grande dor na cobra. Ela não entende porque ainda está viva. O homem continua seu ataque e finalmente consegue detectar seu núcleo demoníaco. É surpreendente que uma besta tão humilde tenha um núcleo demoníaco, e essa é a razão de seu comportamento arrogante. Então, ele quebra seu núcleo e consegue matá-la. Sangue da cobra cospe de sua boca e ela rola no chão em seu último suspiro. Finalmente, acabou para ela. Ela trabalhou tanto para ganhar aquele núcleo demoníaco que até conseguiu despertar sua inteligência, mas encontrou sua morte apenas porque roubou aqueles imundos porcos. O homem começa a comer seu intestino para se alimentar, mas de repente seu caldeirão demoníaco sai e cai dentro do estômago da cobra. Ele não consegue recuperá-lo e, finalmente, o dragão dourado obtém a liberdade. O caldeirão demoníaco absorveu o núcleo demoníaco da cobra. Ele não entende por que seu item está ajudando a cobra. Finalmente, esse dragão o traiu e, com seu rugido forçado, acabou com ela. A mesma coisa saiu da boca da cobra e também curou seu corpo. Assim, a vida Ezekai de um imortal chega ao fim. O sol nasce com o início do novo dia, e a cobra se despede de sua pele velha. Ela está triste por ter perdido seu núcleo demoníaco, inconsciente do fato de que obteve algum poder lendário no novo amanhecer. Enquanto o sol da manhã avança, a cobra ainda está inconsciente, sendo devorada por esses porcos gordinhos rosa.
Eles simplesmente não se importam com o que estão comendo, apenas tentam o seu melhor para rasgar sua pele. Mas de repente, o rabo a atinge e a cobra acorda, muito furiosa, e grita com eles devido à situação de pânico. Entre os porcos, eles começam a correr enquanto seu rabo treme e tem uma bela marca de mordida. A cobra amaldiçoa aqueles porcos, com sangue escorrendo de seu rabo. Ela não entende como ainda está viva. Tudo o que ela lembra é que seu núcleo demoníaco foi esmagado por aquele imortal. Para um cultivador de besta demoníaca, o núcleo demoníaco é a base de sua vida. Pensando nisso, ela começa a chorar e deseja cultivar e crescer mais forte, mas agora tudo parece acabado. Então, de repente, percebe que ainda está viva, mesmo depois de seu núcleo demoníaco ter sido destruído. Só há uma possibilidade: o caldeirão do deus demônio do qual o imortal falou. Ela nota que seu núcleo demoníaco foi substituído por aquela coisa e entende que sua vida foi salva por aquilo. Agora, algo misterioso está acontecendo. Ela é capaz de ver dentro de seu próprio corpo, não apenas seu próprio corpo, mas também dentro de outras coisas em seu entorno. Isso é sua percepção divina. Ela fica animada com a habilidade que só um cultivador pode ter. Agora é propriedade dela. Além disso, seu sentido também melhorou muito. Ela agora consegue ver claramente, mesmo com os olhos fechados, e sentir todas as coisas próximas ao seu redor. Agora ela será capaz de caçar com muita facilidade e também de evitar feras cruéis e humanos. Mas isso não é tudo. Ela consegue ver dentro de seu cérebro. Sua inteligência aumentou mais uma vez, e desta vez, ela obteve muito mais conhecimento sobre o cultivo. Este é o conhecimento daquele cultivador imortal, mas é muito para ela lidar, causando-lhe dor de cabeça. Mesmo que ela não entenda tudo completamente, usou o conhecimento para curar seus ferimentos. Ela tentou imitar a meditação, enquanto se lembrava das palavras do imortal. Ele disse que os céus e a terra são o tabuleiro de xadrez e todos os seres são as peças. Enquanto ela se concentra, o caldeirão demoníaco começa a reagir e ela consegue realizar com sucesso a meditação do amor anterior. A marca de mordida foi curada e sua pele também começou a brilhar como manteiga. Logo, após alguns minutos de prática, seu corpo está cheio de ki espiritual e sensação de luz. Este método é usado principalmente para cultivo, e quanto à cura, é um efeito complementar. Já que seu núcleo demoníaco está quebrado, é impossível armazenar ki espiritual, mas talvez este caldeirão demoníaco esteja agindo como seu novo núcleo demoníaco, o que é algo muito estranho de acontecer. Ela decide deixar essas coisas complicadas de lado por enquanto, pois seu corpo precisa descansar por alguns dias. Ele pode ficar mais forte com o tempo, mas por enquanto não deveria mexer com humanos tão cedo. Ele decide deixar os porcos, sente alívio e se salva, mas sua decisão muda, pois ele não puniu aqueles porcos por mordê-lo antes. Além disso, comida é uma necessidade básica para o cultivo. A cena muda para a margem do rio, onde a cobra está tomando banho nua debaixo de uma cachoeira. Ele está usando o método humano e utilizando essa pobre coisinha como seu matagal. Graças a esse conhecimento imortal, ele entende tudo sobre o cultivo da besta. O cultivo da besta está dividido em 4 partes: estágio de estabelecimento, estágio espiritual, núcleo demoníaco e estágio de formação, também no estágio da alma. Seu estágio atual está no auge do primeiro estágio espiritual, que é equivalente ao pico do primeiro estágio de refinamento da chave humana, de acordo com o conhecimento imortal. Ele sabia que eram bestas que eram capazes de dividir o céu e a terra, como cobras, e também queria se tornar uma fera. Seu sonho é viver uma vida feliz sem medo de ser caçado por alguma besta ou humano poderoso, então ele cultivará repetindo o mesmo método. Ele cultiva alguma arte misteriosa por alguns dias e agora pode fazer muito mais coisas além de curar ferimentos. Seu corpo está mais limpo do que antes, não apenas se livrando das impurezas, mas também eliminando-as. Já faz uma semana e ele mudou, ele parece muito mais majestoso do que antes, mas ele não entende como se tornou tão diferente. Agora ele tem tamanho semelhante a uma cobra humana macho, mas seu casaco caiu de uma cobra de 12 polegadas para 2 polegadas por causa do seu tamanho. O terror está acabando no mercado agora, até uma garota pequena não se assusta com ele, o que o enfurece.
Então, ele usa seu ataque de cauda no Pidgey. Embora ele seja menor agora, sua velocidade e poder melhoraram drasticamente, o que também inclui sua flexibilidade. Seu corpo se estica muito e, se tentar o seu melhor, poderá devorar uma presa maior. Agora que ele tem certeza de que o caldeirão realmente se tornou seu novo núcleo demoníaco, ele pode sentir o ki espiritual se acumulando totalmente. Ele será capaz de romper, mas o consumo de energia é muito alto. Ele geralmente fica cansado com pouco exercício. A arte permite que ele absorva o ki espiritual do céu e da terra, mas apenas absorver não é suficiente. Ele não pode continuar a cultivar sem os recursos adequados. Se quiser avançar, ainda precisará de uma grande quantidade de reabastecimento. Então, ele saiu para caçar e descobriu um enorme javali comendo melancia. Embora sejam muito maiores e perigosos comparados a ele, de acordo com seu cultivo, ele está agora no auge do estágio espiritual, portanto, ele deve estar mais forte, e os animais selvagens normalmente não têm inteligência. Ele se aproxima lentamente usando camuflagem, mas é descoberto pelo javali. Sem saber disso, a cobra pega 2 pedras e começa a se mover para caçá-lo. O javali age como se não o tivesse notado, talvez subestimando-o. A cobra se aproxima lentamente, mas logo fica com medo quando o javali lhe dá um olhar assassino. A cobra muda de assunto e diz que suas 2 melancias são maiores, o que enfurece o javali. Já que ele é macho, logo a cobra é perseguida por esse javali, assustando-a. Ela começa a chorar e é perseguida até um beco sem saída. Sem outras escolhas para sobreviver, decide lutar com ele. Ela rapidamente joga aquelas pedras em direção ao javali. Pensou que isso iria ajudá-la a ganhar algum tempo, mas, para sua surpresa, aquelas pedras penetram facilmente em sua pele e o abatem. É uma morte instantânea para a cobra, que acha difícil acreditar que possa ter matado uma fera gigante com algumas pedras. Ela pensa que o javali estava agindo como morto, então pega algumas pedras e as joga no javali morto. Depois de bater por algum tempo, presume que está realmente morto. Ela passa o dedo, suado e feliz por ter conseguido enfrentar esse problema. Ela ainda não tem certeza e considera que o javali está inconsciente. Como não quer lidar com isso de novo, rasga todos os seus membros e devora com entusiasmo a carne. O gosto da carne é muito mais firme do que a dos porcos anteriores e também tem um sabor interessante. De repente, algo fica preso em sua garganta, então ela cospe. É um núcleo demoníaco. Ela não esperava isso. Isso significa que o javali não é uma fera comum, mas um demônio porco, e isso a assusta. O núcleo demoníaco contém energia violenta e não pode ser consumido cru, caso contrário, o corpo explodirá e ela morrerá. Só há uma maneira de absorvê-lo, refinando-o em uma pílula. Mas ela não conhece o método, então pensa que as feras devoram suas presas, consumindo o cadáver e o núcleo juntos. Se o núcleo demoníaco realmente explodir cru, então eles já teriam sido extintos há muito tempo. Ela percebe que a maior parte de seu conhecimento é baseado em humanos. O físico das feras e dos humanos é diferente, então ela deve ser capaz de comer isso. Ela coloca a coisa gigante dentro da sua boca, embora seja muito maior do que sua boca, mas consegue engoli-lo. Assim que se move para dentro do estômago, sente uma sensação quente. O caldeirão demoníaco em seu corpo está absorvendo a força central do demônio e rapidamente preenche o caldeirão. Então vem a sensação de avanço, que a leva ao segundo estágio espiritual. Suas 2 escamas da cauda ficaram douradas, o que aumentou drasticamente o dano do seu ataque de cauda. Ela está animada agora, podendo realmente considerar seu ataque de cauda como cauda de ferro. De repente, ela ouve um barulho na grama. Quando se vira para ver, é um jovem garoto humano com uma coisa comprida na mão. No campo de melancia, já é madrugada e vai acontecer outra luta mortal. O menino está ansioso e aponta sua ferramenta para atacar a cobra com seus olhos. A cobra está assustada, mas, segundo ela mesma, o menino parece fofo. O menino está extremamente medroso enquanto a cobra tenta entender seu motivo. Julgando por sua postura, parece estar se preparando para atacá-la com coisas serpentinas. Talvez essa pessoa seja um cultivador semelhante ao imortal anterior, ou talvez a mesma pessoa que voltou para se vingar.
O garoto usa sua ferramenta como arma para atacá-la, enquanto ela ataca sem pensar em mais nenhum contra-ataque serpentino e quebra facilmente a ferramenta. Depois de se defender, a cobra fica muito assustada e apressada para escapar. Ela tem medo de que, se esse companheiro humano chegar, ele irá caçá-la. O menino está confuso, mas sente alívio por ter confrontado uma fera tão assustadora. De volta à sua casa, ele contou com entusiasmo ao pai como ele enfrentou a velha cobra preta que devorou o demônio porco semelhante ao que matou sua mãe, mas ele ficou com medo dela e fugiu. O pai acha difícil acreditar que a cobra da floresta correu uma certa distância, então ele se virou para ver se ainda estava o perseguindo. Ficou surpreso ao ver que o meio-dia ainda estava perseguindo. Ele entendeu que havia mal compreendido. Isso significa que ele era apenas um garoto normal. A cobra não entende como ele se tornou uma pessoa tão medrosa que um dia se tornará uma besta divina. Então, como ele pode ser um demônio? Com medo de ser um menino tão jovem, ele voltou para o templo do Deus da Montanha, onde decide entrar e orar, assim como aquele humano ora por um pouco de paz de espírito, já que ele obteve sua inteligência. Este lugar pode ser sua terra da fortuna. Ele entra no templo. De acordo com o conhecimento humano, ter um demônio interior é um grande tabu no cultivo. Para superar o lado negro, é preciso ser sincero. A cobra começa a orar e então sente um cheiro de algo que a surpreende. Depois de encontrar muitos alimentos que ele não entendia de onde vieram, ele duvida que o Deus da Montanha gostaria de desperdiçar essa comida, então ele a comeu antes de continuar rezando para mostrar sua sinceridade. Após um momento, ele termina tudo e então reza ao Deus da Montanha para protegê-lo e ajudá-lo a superar seu demônio interior, abençoando-o para que possa cultivar com sucesso. É literalmente muito engraçado ver essa cobra rezando com sua mandíbula novamente. Ela reza para se tornar mais forte e viver uma vida adequada. Então, de repente, ele ouviu uma voz masculina tentando impedir alguém, enquanto uma mulher gritava por socorro. A cobra ansiosamente se vira e, mais uma vez, tem a má sorte de encontrar pessoas. A cobra se esconde atrás da estátua, olhando para as mulheres e pensando que ela é idiota. Por que ela está correndo aqui para este templo? Um homem está gritando para ela parar porque ele quer se divertir com ela, acompanhado por seus 2 subordinados. Este templo da montanha tem uma única entrada, é impossível escapar sem ser descoberto. Usando sua visão de raio-x, ele tenta ver o que aqueles caras estão tentando fazer. A mulher está pegando uma faca, enquanto o homem diz que nenhuma mulher se atreve a recusar um pedido do jovem mestre. Ele a aconselha a pensar 2 vezes antes de agir, caso contrário, tornará a vida dela pior do que a morte. Embora ela não possa matá-lo, ela decide acabar com a própria vida para que ele não consiga nada dela. Depois de ouvir o nome dele, a cobra se lembra do jovem mestre que ouviu naquela época. Ela pensou que essa era a pessoa que havia jogado o imortal no porquinho para espancá-lo até a morte. Ele deve ser um cultivador especialista. A cobra decide evitar essa pessoa a qualquer custo. Ela pensa que os humanos são estranhos, eles podem entrar em cio a qualquer momento, ao contrário das cobras que só entram nesse estado durante a primavera. A cobra pensa em qual parte do corpo feminino fraco a atraiu. O homem gordo tirou a faca de cozinha da mão dela. De fato, ele vai matá-la, mas só depois de se divertir um pouco com ela. A mulher com olhos lacrimejantes diz que ele é o mesmo que rompeu o noivado e também matou o amante. Agora ele está tentando assediá-la, mas ela nunca vai deixar que ele tenha sucesso, mesmo que ela se torne a cobra fantasma. Observando tudo, a cobra considera que matar não é necessário se não for por comida. Ela ora ao Deus da Montanha para protegê-la e fazê-los ir embora imediatamente. Justamente quando ela está comendo a fruta na mão da estátua, a mão da velha estátua quebra e cai. O som chama a atenção dela, enquanto o gordo pensa que há alguém se escondendo. A mulher pensa que é o Deus da Montanha. O gordo grita para saber quem está se escondendo atrás da montanha, e a mulher, encontrando a oportunidade, corre para perto da montanha para se proteger. Ela começa a orar ao Deus da Montanha para abençoar este mundo e ajudá-la, implorando por sua ajuda. Assim que ela levantou a cabeça, encontrou uma cobra preta de aparência assustadora. A cobra, mais assustada, foi descoberta.
A mulher grita de pânico e se vira involuntariamente para fugir, mas é esfaqueada pela faca. A cobra pensou que iria salvar essa mulher e fazê-la sua esposa, e no futuro teríamos bebês meio cobra, meio humanos. Mas ela está morta. O homem ficou furioso por ter matado essas mulheres. Em extremo pânico, seus homens chegaram e ficaram surpresos quando ele terminou tudo rapidamente. Eles começaram a duvidar de seu potencial, e o homem gordo esclareceu seu mal-entendido, dizendo que há uma besta demoníaca no templo. Ele furiosamente ordena que seus homens encontrem e matem a besta demoníaca, gritando que ela está escondida atrás da montanha. A cobra, preocupada, fica assustada quando descobre que este homem é um membro da seita dos caçadores de cobras. Ele não saiu, então ordenou que seus homens fossem dar uma olhada. Eles se moveram ansiosos perto da estátua e gritaram para que ela saísse, enquanto Snaky só pode esperar sua morte. Como último recurso, a besta decide atacá-los. Todos ficam com medo e começam a gritar "Demônio cobra!". O gordo diz que, como a cobra não tem até 7 pés, não há nada a temer. Ele ordena que segurem a cobra por 1 minuto enquanto ele começa a reunir algum tipo de energia na palma da mão. Eles seguiram sua ordem e começaram a ganhar tempo para ele. A cobra entende que precisa acabar com eles antes que o gordo consiga reunir sua energia. Sua única opção é matar todos para sobreviver. Apenas balançando levemente o corpo, ela matou os dois, surpreendendo-se com a fraqueza desses homens. O homem gordo começa a tremer de medo e esquece o feitiço, enquanto seus homens morrem em um piscar de olhos. Que tipo de monstro poderoso é esse? Ele começa a correr para salvar sua pele. A cobra não entende por que está correndo, em vez de reunir sua energia. Em pânico, o homem comete um erro e diz que denunciará isso à seita dos caçadores de cobras e que eles irão caçá-lo. Então, a cobra decide matá-lo usando seu ataque Iron Tail. Ela quebra a cabeça do homem completamente. Agora todos estão mortos. Snaky se sente com sorte, pois o homem decidiu correr em vez de reunir energia. Então, um pensamento aparece em sua mente. Ele acha que teve essa má sorte porque comeu a oferta do Deus da Montanha. O Deus da Montanha deve estar zangado com ele. Ansioso, ele coloca todos os corpos perto da estátua como substituto da oferta. Ele novamente começa a orar por perdão e oferece esses corpos como uma oferenda. Lembrando-se de todos os incidentes do dia, ele considera tudo isso como uma mensagem do Deus da Montanha para ele. Deve estar querendo dizer-lhe que esse refúgio coloca uma grande responsabilidade sobre ele. Para se tornar poderoso, ele deve cultivar e enfrentar desafios. A cobra recebeu a mensagem do Deus da Montanha e decide começar a cultivar imediatamente. Tudo isso é apenas o efeito colateral de comer muitas pessoas religiosas. Snaky decide retornar a Deep Mountain e cultivar seu passado. Na semana seguinte, ele vem cultivando há uma semana inteira e agora precisa de muita energia espiritual para subir ao 2º nível. Durante seu cultivo, ele se alimenta de pequenos animais que não satisfazem sua fome e também não ajudam muito em seu cultivo. Ele quer comer outro javali demoníaco. Então veremos a cobra caçando alguns pombos com a ajuda do trap. Usando esse método, ele caçou muitos pombos, mas não encontrou nenhum porco solitário. Ele está com muita fome e queria comer um grande. Então ele colocou sua lógica de que, como porcos comem melancia e ele come porcos, ele decide tentar comer melancia. Logo após aquele aviso serpentino de alguns humanos, o nível da água do rio subiu, então eles conseguiram pegar muitos peixes. A cobra lembra que aquele garoto foi quem tentou atacá-la com sua cobra forçada. Ela entende que eles são pai e filho, e portanto o campo de melancia pertence a eles. O garoto percebe a cobra e a cobra ansiosamente se esconde. O garoto escolhe todos os peixes que pegou e começa a ir para algum lugar. Seu pai pergunta onde ele está indo. O garoto sobe na árvore para esconder. Ele coloca todos os peixes embaixo dela. A cobra fica confusa sobre por que o garoto deixou todo esse peixe e fugiu. O menino diz que essa é a oferenda para a velha cobra preta para retribuir seu favor. Com a boca babando, a cobra desceu. Ela não entende por que ele deu todos esses peixes para ela.
Ela acha que podem estar envenenados, mas pela aparência tudo parece tão fresco que ela não resiste e começa a comer. Após conferir um peixe, ela começa a comer o restante e adora muito o sabor. O garoto fica feliz por saber que a velha cobra gosta de sua oferenda. Então alguém o chama, um homem com um pano preto. Ele questiona se viu a velha cobra negra recentemente. Ele recebeu um distintivo de caçador de cobras,